demissão no Flamengo no final dessa tarde, demissão inesperada, abala o departamento de futebol. E eu vou trazer agora, nesse plantão urgente, para tudo aí, presta atenção nessa informação. Ninguém esperava, muita gente está chocada. Tá repercutindo, começando a repercutir agora, porque estourou agora essa bomba. Também tem um corte aqui muito especial que eu faço para você. Antes de eu trazer essa notícia, que é novidade, vou trazer um corte com analogia muito precisa do Vene Casagrande, lá do SBT Rio. Aí já deixo os créditos, porque é muito interessante o que ele fala, do retrospecto, do futuro do Flamengo. Então, assim, você que gosta do Flamengo, que é apaixonado, assim como eu, pelo Flamengo, rubro-negro, rubro-negra, segura aqui na minha mão, não solta não, fica nesse vídeo até o final, pra você não perder nenhuma informação. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo. Senta o dedo no like, mete o dedo no like e me fala uma coisa. Você vai observar que durante o vídeo vai ter alguns deslizes da diretoria do Flamengo. Inclusive com essa demissão agora inesperada que eu tô falando pra você. Você acha que a diretoria do Flamengo é responsável pelos fracassos do Flamengo esse ano? Na Copa Libertadores, o brasileiro tá indo pro ralo. Temos aí, estamos confiantes no domingo contra o Corinthians, sim, e a nossa esperança de título, porque o brasileiro já tá escapando pelas mãos. Você acha que a diretoria tem culpa nisso? Comenta aqui. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, é a principal responsável. Não é só a diretoria, mas é a principal responsável. Coloca aqui nos comentários e bora pro vídeo, tá? Presta atenção aqui, ó. Agora, o Pedrosa trouxe aí um olhar do Fluminense. Eu quero que você traga um olhar do Flamengo. Existe ainda, eu acho, uma expectativa alta em cima do Felipe Luiz, mas ontem o desempenho do Flamengo, acho que o torcedor esperava um pouquinho mais. A gente nunca usa essa palavra culpa aqui nesse programa, né? Porque eu acho que nunca é culpa só de uma pessoa. Mas você acha que ontem foi muito pelo brilho dos jogadores que estavam um pouco abaixo ou talvez erros de escolhas do Felipe Luiz? Um pouco de tudo, mas assim, Fernandinha, vou ser bem sincero, não tem erro de escolha. Eu acho que a escalação dele foi uma escalação até correta. Então não teve erro na escolha dele. Se a gente parar e analisar, levando em consideração que domingo tem o jogo mais importante para o Flamengo na temporada, inclusive o Flamengo olha agora a Copa do Brasil como, enfim, o único título possível. Campeonato Brasileiro, se alguém sonhava, eu acho melhor parar de sonhar porque está muito distante. Mas a escalação dele foi uma escalação correta. O que me preocupa, e repito, acho que a derrota para o Fluminense não interfere em nada em relação ao jogo de domingo. Domingo é um outro jogo, uma outra atmosfera, um outro time. Gerson vai retornar ao time titular, Arrascaeta vai voltar ao time titular, De La Cruz vai voltar ao time titular, Alexandro voltará ao time titular, Ayrton Lucas está jogando muito mal. Então, para domingo, não interfere em nada. Só que a gente precisa parar e analisar o Fla-Flu. O que me preocupa é o seguinte: mas o time estava desfalcado. Beleza, mas foi esse time que o Felipe Luiz trabalhou durante 8, 9 dias, durante a data FIFA. Eu esperava muito mais de vários jogadores. Vou dar um exemplo. Eu esperava muito mais do Gabigol, inclusive na parte física. E o Gabigol foi um dos piores jogadores em campo. Fez uma péssima partida. Nesses últimos 4 jogos como titular, o Gabigol tem mais impedimento do que finalização a gol. Então, de fato, não está justificando a titularidade dele. O Alan, eu achei correto ele começar com o Alan, eu só achei errado ele manter o Alan durante 90 minutos. Ele poderia ter botado o garoto Everton Araújo. Ele poderia ter percebido que o Léo Ortiz, como volante, não estava rendendo ao lado do Alan. Poderia ter recuado o Léo Ortiz, poderia ter tirado o próprio Léo Pereira, que fez uma partida terrível. E para mim, o Fabrício Bruno não pode ser reserva nesse time. Se ele quer botar o Léo Ortiz, o que eu acho correto, que bote ao lado do Fabrício Bruno. Qual é o problema de botar os dois juntos? Entrosamento não é, porque os dois se conhecem desde a época do Red Bull Bragantino. E o Léo Pereira tá jogando muito mal, inclusive marcou um pênalti. Ele fez um pênalti totalmente infantil, na minha visão foi pênalti, não tem nem discussão. Então, a atuação individual de alguns jogadores me preocupam, porque, repito, foi esse time que o Felipe Luiz trabalhou durante 8, 9 dias. E aí, o meu questionamento à diretoria é o seguinte: para que fretou um avião, sendo que os jogadores nem foram utilizados? E a gente pode ver um John Ares que voltou num avião sem ser fretado, chegou na noite anterior à partida e resolveu o jogo. Então, são várias coisas que a gente pode fazer críticas, mas em relação ao domingo, eu acho que é uma outra situação, uma outra atmosfera, uma outra mobilização, que a gente sabe que esses jogadores, para a partida de mata-mata, eles entram em campo com ânimo, com um astral diferente, e tem sido assim há muito tempo. Então, analisando o Fla-Flu, acho que o Flamengo foi muito abaixo, eu esperava muito mais do time que entrou em campo.
mas para domingo, para mim, não tem nada a ver, não muda nada. Eu acho que o Corinthians ganha muito mais com o resultado de ontem de uma maneira positiva do que o Flamengo de maneira negativa, porque, repito, será um outro time em campo. Com o Gerson em campo, o meio-campo é totalmente diferente. Falar nisso, para quem não sabe, essa questão do Corinthians, o Corinthians ontem encontrou o Atlético Paranaense, venceu por 5-2, um jogo cheio de emoção, né? Vai, faz gol, empata e vira e não sei o quê. Empurra o Atlético Paranaense para a zona de rebaixamento, né? O Atlético agora é o primeiro time da pega o Fluminense na zona terça, de no rebaixamento. jogo atrasado. Então, assim, coloca o Atlético numa situação que a gente não vê o Atlético passar tem tempo, hein? A gente tá vendo Só para finalizar né? aqui, Fernando, meu comentário em cima do Flamengo, por exemplo, o Alcaraz é um jogador que muita gente está criticando, custou muito alto, não está jogando nada. Gente, ele acabou de chegar ao Flamengo. Ele chegou na reta final da janela de transferência. O jogador ainda tem período de adaptação. Como que você vai culpar um jogador por uma partida diante do Fluminense? Pedrosa, ele falou do Arias aqui em relação a essa logística. O Arias, que é um grande jogador de sua seleção, chegou ontem. Ontem não foi uma escolha do Mano começar com ele, mas ele entrou e até fez o gol. O Pedrosa, o Mano fala sobre isso, sobre essa escolha dele em não começar com o Arias, né? Cara, foi uma das coletivas que eu digo que esse ano me surpreenderam, porque o Mano Menezes foi extremamente inteligente. O Flamengo, a única discrepância que eu acho que aconteceu nesse jogo, que mais uma vez, eu vou discordar do Vene, a titularidade do Alan não se explica. Não se explica. O Alan não joga futebol para ser titular do Flamengo. O Everton Araújo faz uma partida na Arena do Grêmio, quando o Flamengo coloca o time em reserva, uma partida excelente. E ele deveria ter recebido essa oportunidade ao lado do Léo Ortiz. Se for falar de campo e bola, não o que custou, não o que vale para o Flamengo, não o que o Flamengo investiu, o Everton Araújo merece ser titular na frente do Alan por muito. Não é por pouco, não. É por muito. Eu não consegui entender essa insistência no Alan. Eu posso só falar um ponto positivo do Flamengo? Porque eu falei muito ponto negativo aqui. O Matheus Gonçalves ontem fez uma baita partida. É um jogador que o Felipe Luiz acertou em colocar como titular, então fica aqui o meu ponto positivo em relação ao Fla-Flu. Eu sempre falo aqui de clássicos regionais como esses meninos que vêm da base, que sabem a origem, o tamanho do clássico e tudo mais, são importantes, são peças fundamentais. Esse é um clássico que na base, gente, isso é quente pra caramba, um Fla-Flu, né? Sim. Vamos olhar aqui a enquete de hoje, Vene Casagrande. Sugestão de Vene Casagrande, inclusive, né? Gabigol ainda tem que ser mantido no time titular diante das últimas atuações. Sim, ele é ídolo do Flamengo, já deu, é a segunda opção, vai dar a volta por cima, é a terceira opção. Você vota em quê, Vene? Eu não colocaria o Gabigol como titular. Você acha que é o já deu, então? Eu acho que já deu como titular, eu acho que o Felipe Luiz, como treinador, ele precisa pensar numa outra possibilidade, numa outra... E qual seria? Num outro estilo de jogo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Gonzalo Plata, quando ele foi titular ao lado do Bruno Henrique, ele não fez uma partida ruim. Inclusive, ele foi mais efetivo que o próprio Gabigol. Não justifica a titularidade do Gabigol. O Gabigol não é mais centroavante. Então, qual é o problema de você colocar um outro jogador com estilo de jogo, enfim, um pouco diferente? Um Gonzalo Plata, o próprio Michael ao lado do Bruno Henrique. Eu acho que o Gabigol, como titular, pra mim, já deu. Você vota em quê? Concordo com o Vene. O Gabigol não mostra em campo o que deveria mostrar para ser titular do Flamengo. Essa é a verdade. Tem que parar com esse negócio de o Flamengo perdeu pro Fluminense. Ok, perdeu, mas o Fluminense ganhou. Foi melhor na estratégia, foi muito melhor na vontade, foi muito melhor na disposição, foi muito mais competente. E tem o Paulo Henrique Ganso, que é genial. Acabou. O Flamengo tem uma rasca. A gente pode dividir o jogo em dois tempos. O primeiro tempo, o Flamengo, no meu ponto de vista, foi melhor. O Flamengo criou as melhores oportunidades. Mas criou alguma coisa de verdade? Porque eu fui ver o mapa de calor. Essa chance do Bruno Henrique é uma chance pra mim, claro. Ok, Bigode, mas eu fui ver o mapa de calor lá da Plim Plim no intervalo. Mas não dá pra gente basear a avaliação em mapa de calor em números. Entendi. Eu acho que isso a gente pode ter uma ideia. Entendi. Mas daí a gente tirar uma conclusão, eu acho melhor a gente poder observar o jogo como um todo. E uma coisa diferente, e aí falando agora, entrando já no Fluminense, no vencedor do Clássico, que você foi muito bem ao falar que é necessário a gente exaltar quem venceu e não quem perdeu, a gente aqui já imaginava que o Flamengo teria a maior posse de bola, que o Flamengo tentaria controlar o jogo dentro do campo do Fluminense. E isso gerava uma preocupação, porque as últimas vezes que o Fluminense se propôs a se defender antes de atacar, o Fluminense não conseguiu atacar. E aí eu trago um exemplo aqui, o jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores. O Fluminense não conseguiu sair do seu campo. Esse era o grande temor, acho que nosso e da grande maioria da torcida do Fluminense. E não foi o que aconteceu.
Por mais que no primeiro tempo o Flamengo tivesse controle do jogo, criando oportunidades, finalizando tanto de dentro quanto de fora da área, o Fluminense volta e meia conseguia dar uma escapada. E isso foi gerando perigo. E no final do primeiro tempo, tem o pênalti, que eu acho que a gente vai debater aqui, é um pênalti polêmico, mas eu acho que do jeito que... é esse VAR, rapaz. Tudo em câmera lenta é pancada, é pênalti. E aqui no Brasil é assim, não adianta. Metade da arbitragem já dá, outra metade não ia dar. A gente tem separado daqui a pouco, Joãozinho, pra fazer uma polêmica? Ah, sexta-feira sempre tem. Sempre tem. E, GV, para eu não me estender muito, eu vou encerrar aqui essa minha explanação sobre o Fluminense, sendo um pouco repetitivo, falando mais uma vez de Paulo Henrique Ganso. O jogo, o primeiro tempo, foi de uma imposição. Coutinho, posso afirmar isso? Sim, pode afirmar. E aí, para mim, entra o principal detalhe desses 3 jogos do Felipe Luiz até o momento. O Flamengo criou para ganhar do Corinthians por mais de 1-0, criou para ganhar do Bahia por mais de 2-0, e ontem criou no primeiro tempo para sair com uma vitória parcial, mesmo o Fluminense tendo pênalti no final. Só que tem pecado muito nesse momento final, seja a finalização em si, seja a escolha do último passe. E qual foi a chave para essa mudança do Fluminense na segunda etapa? Ainda que tenha mantido menos posse de bola e menos finalizações. Quer dizer, nos números, se você olhar só números, você vai dizer o Flamengo continuou melhor no segundo. Mas eu acho que esses números também eles são muito contaminados pelo fato do Fluminense ter feito 2-0 aos 14 minutos. Perfeito. Se a gente pega o jogo até os 14 minutos, já era um jogo diferente do primeiro tempo. O Fluminense já era um time que conseguia ter mais tempo a bola, conseguia criar outros problemas para o Flamengo que não só esse passe menos direto. passes, né? Porque a maioria das situações que o Flamengo criou no primeiro tempo foi através da sua marcação alta lá em cima, em erro de passe do Fluminense. Não é que você saiu lá de trás trabalhando a bola até você chegar e criar a jogada. Quer dizer, fez aquela marcação, conseguia roubar e dali dava seguimento. Isso, no segundo tempo, aconteceu poucas vezes, porque começou o acerto de passe, além do espaço natural de quem toma um gol com 1 minuto é obrigado a sair um pouco mais. Apareceu esse espaço, aí entra no jogo Arias, Martinelli e Ganso. Foram os 3. Martinelli foi muito bem também. O meio de campo do Fluminense foi muito superior em termos de desempenho ao meio de campo do Flamengo. Com o Ganso se sobressaindo, mas muito bem coadjuvado pelo Lima, pelo Martinelli, o Bernal também, naquele trabalho mais de... É um jogador que... Bom, falar que o Fluminense foi superior no meio de campo ao Flamengo no segundo tempo é meio demais, né, jovem? Primeiro tempo o Flamengo amassou o Fluminense. Teve chance de mereceu a vitória parcial no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo estava melhor quando toma o gol. E aí vai para cima para tentar empatar o jogo, acaba abrindo espaços. Aí o Fluminense começou a jogar um pouco mais também. Mas até o Flamengo tomar o primeiro gol, o Flamengo era muito superior ao Fluminense na minha avaliação. Vamos seguir aqui, gente. Bola no pé, mas é um jogador posicionado para marcação. E o Flamengo, o seu meio de campo em especial, é algo que deve ter levado até o próprio... Vai levar o Felipe Luiz a uma reflexão. Ele começou com o Léo Ortiz e com o Alan. O Alan é um jogador que essa passagem dele pelo Flamengo até agora está muito distante do que ele foi como jogador no Galo. Eu acho que há uma desconexão entre o que ele atuou, o que ele desempenhou no Galo, com o que ele atua e desempenha no Flamengo. E não falo só apenas desse jogo, eu acho que tem um resumo aí que até agora não conseguiu se reencontrar. Não aconteceu no Flamengo. Exatamente. Não até agora. O Alan que levou o Flamengo a investir um valor alto para contratá-lo. O Flamengo pagou a multa integral do Alan. Exatamente. Esse jogador ainda não conseguiu no Flamengo apresentar o que despertou aquele interesse lá. O Léo Ortiz, talvez até por uma questão de posicionamento, não conseguiu também se sobressair no jogo. Ficou evidente que para que esse nível de desempenho do meio de campo do Flamengo seja mais qualificado, ele aí, como observou o Júnior, precisa do Gerson, precisa do Arrascaeta. Acho até que o De La Cruz está um pouquinho atrás no momento atual, porque também sofreu lesão. Falando desse papelão do Rodolfo Landim. Ontem, Rodolfo Landim, que nunca gostou de aparecer, nunca gostou das redes sociais, eis que lança um perfil oficial no Instagram. Gente, na boa, não combina nada com ele, é um negócio extremamente forçado,
Quem teve a oportunidade de assistir aos vídeos nos stories, ele começa, isso é history, o nome disso é history, nossa, sem nenhuma intimidade, algo muito forçado. E aí lançou, aí botou lá no comentário da postagem, deixe seus comentários, os seus questionamentos que eu vou responder aqui, vou para uma reunião e volto em breve. Aí teve o jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu de 2-0 para o Fluminense, e após o jogo, falei, vou dar uma olhadinha lá no Instagram do Rodolfo Landim, deixa eu ver como é que a torcida tá comentando lá no Instagram. E aí, sabe o que eu vi? Comentários trancados. Nossa, assim é fácil ter rede social, né? O cara pede para as pessoas comentarem e depois tranca os comentários porque não quer ler crítica, porque não quer ser criticado, só quer receber elogio. Papelão do Rodolfo Landim. E outra, na descrição do Instagram dele, ele bota assim, que faz parte da gestão mais profissional da história do Flamengo. Me desculpa, Rodolfo Landim, eu acho que você pode fazer parte e ser o presidente da gestão mais vitoriosa. Isso aí, sem sombra de dúvida. Vocês ganharam muita coisa. Mas muita coisa vocês ganharam tendo mais sorte do que juízo. Porque profissional vocês não foram nem um pouco. Uma gestão que gasta mais de 50 milhões de reais com demissão de treinador, com multa rescisória de treinador, não pode ser considerado profissional. Com todo respeito ao seu trabalho à frente do Flamengo, que eu repito, em outras áreas vai muito bem, obrigado. Finança vai muito bem. Eu acho que assim, é uma gestão que a gente tem que bater palma, aplaudir. Foram 6 anos de um bom trabalho. Agora, dizer que foi a gestão mais profissional, eu discordo totalmente. Não foi a gestão mais profissional. Mas não foi mesmo. Vocês não tiveram um projeto no futebol. Não tem projeto esportivo. Foram 6 anos sem projeto esportivo. O Jorge Jesus foi um acaso. Vocês contrataram o Jorge Jesus por coincidência, graças à indicação de Paulo Pelaipe, que hoje nem está mais no Flamengo, foi demitido por vocês de maneira covarde ainda por cima. Isso precisa ser ressaltado e hoje está no Cruzeiro. Fora isso, vocês não tiveram nenhuma gestão profissional no futebol. Mais um papelão do Rodolfo Landim. Terrível, terrível, tal como os vídeos que ele vem publicando lá no Instagram, que também são vídeos bem forçados, bem fracos. Sobre o jogo de ontem, galera, eu não consegui fazer live nem vídeo pós-jogo, correria danada. A coletiva do Felipe Luiz, ele disse o seguinte: no primeiro tempo a gente controlou bem o jogo, sofremos alguns contra-ataques. Não foi o nosso melhor dia tecnicamente. A bola escapou muito do nosso pé, erramos alguns domínios. Jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles no meio e demos alguns contra-ataques. Fizemos um bom primeiro tempo com bastante chance de gol. E no segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer e depois das perdas de bola, perdemos um pouco a força no meio campo porque era um jogo de bastante transição, ida e volta. E acabamos sofrendo o gol. Depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender e ficou cada vez mais difícil de fazer gols. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer. E ele também falou sobre Gabigol. Primeiramente, o que mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, que ele possa conseguir atacar bem os espaços, que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um time que às vezes ele não está tendo, mas para mim menos pior é às vezes ele ficar impedido do que vir buscar a bola no pé, como vi ele fazer em anos anteriores. Que ele saia esporadicamente, ok, mas o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E, obviamente, um cara que estava há bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas a tendência é que melhore. Vamos lá, sobre a leitura de jogo dele, eu acho até que está correta. No primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor que o Fluminense. Só que voltou a mostrar aquele velho defeito. Não sabe aproveitar as oportunidades que tem, as oportunidades que cria. E é um defeito desde os tempos do Tite. Não é nem culpa do Felipe Luiz. Agora, no segundo tempo, o time jogou muito mal. E uma partida de futebol, ela tem 2 tempos. Não adianta no primeiro tempo jogar super bem e no segundo tempo jogar super mal. E o primeiro tempo nem foi super bem. Foi o primeiro tempo bom. Agora, o segundo tempo foi horrível, terrível, uma lástima. Eu acho até que Felipe Luiz, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar a escalação dele, mas eu acho que o Felipe Luiz insistiu muito no erro. Deixar o Alan 90 minutos em campo foi um absurdo. Deixar o Gabigol quase 90 minutos em campo foi um outro absurdo.
O Léo Ortiz, ele tem que jogar na zaga. Ele vai bem como volante, mas ele vai melhor ainda como zagueiro. E por falar em zaga, o Léo Pereira fez uma partida terrível. O que justifica a titularidade do Léo Pereira? Quer botar o Léo Ortiz na zaga? Ótimo, mas o Fabrício Bruno não pode ser reserva. Fabrício Bruno e Léo Ortiz, inclusive, fizeram uma boa dupla de zaga nos tempos de Red Bull Bragantino. Entrosamento, inclusive, não seria um problema. E por falar em partida ruim, mais uma do Ayrton Lucas. Terrível, uma lástima. Uma lástima. Um jogador que não consegue jogar bem desde quando foi convocado para a seleção brasileira. Ainda bem que o Alexandre volta no domingo. Dito isso, galera, eu acho que a atuação, a derrota do Flamengo para o Fluminense não interfere para domingo. Domingo é uma outra atmosfera, um outro ânimo, os jogadores vão estar no outro nível de concentração e a gente sabe muito bem que esse elenco do Flamengo, em jogos de mata-mata, parece que eles incorporam o bom futebol, que eles escolhem jogo. E eu não estou dizendo que eles escolhem jogo, apenas parece. Porque, de fato, eles jogam totalmente diferente em uma partida de mata-mata. O Campeonato Brasileiro não tem sido forte desse elenco, dessa diretoria do Flamengo há muito tempo, inclusive. Poucas vezes o Flamengo ficou na primeira colocação no Campeonato Brasileiro desde o último título do Campeonato Brasileiro, que foi em 2020. Galera, minha opinião sobre o Gabigol. Para mim já deu o Gabigol como titular. Não faz mais o menor sentido. Tá jogando muito mal. Eu esperava muito mais dele nessa partida contra o Fluminense, depois de 8, 9 dias treinando, focando apenas para esse duelo. E o Gabigol parece que ele tem 38 anos e não 28 anos. Fisicamente falando, ele não aguenta mais. Já deu. Mas vai colocar quem? O Felipe Luiz, ele é treinador para isso. O Guardiola, por exemplo, lá no Manchester City, ele toda hora ele faz adaptações. O Felipe Luiz, ele é treinador para pensar, para planejar, para arrumar. Mas o Gabigol é o único centroavante. Mentira, o Gabigol não é centroavante. Não é centroavante. O Carlinhos é centroavante. Mas eu acho que o Carlinhos não tem que ser titular. Até porque no domingo ele nem pode ser escalado, porque ele não pode jogar pela Copa do Brasil com a camisa do Flamengo, porque já jogou pelo Nova Iguaçu. O que eu penso é, o Gabigol já deu como titular. Nada mais justifica o Gabigol como titular. E o Felipe Luiz, ele é treinador para isso. Ele é pago para isso. Para ele pensar em uma outra alternativa, em uma outra possibilidade. Gonzalo Plata, Lohan, Arrascaeta de falso 9, Michael ao lado do Bruno Henrique, que seja. Mas nada mais justifica o Gabigol como titular. E por falar em treinador, lembra do auxiliar do Tite? Kleber Xavier foi auxiliar do Tite durante 24 anos. Ele anunciou nas redes sociais que vai virar treinador, ou seja, vai romper a relação com o Tite depois de 24 anos. Boa sorte ao Kleber Xavier, inclusive o último trabalho dele ao lado do Tite foi justamente no Flamengo. Vamos falar agora de punição. Pois é, rapaz, o Flamengo hoje teve uma péssima notícia em relação ao Alcaraz, porque teve julgamento do STJD, aquela confusão lá do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, lembra? Pela 25ª rodada, jogo que foi no dia 1º de setembro, só hoje teve o julgamento lá no STJD, e Alcaraz pegou 4 jogos de suspensão, Yuri Alberto pegou 2 jogos de suspensão, o zagueiro Kaká pegou 2 jogos de suspensão, Emiliano Dias, auxiliar do Corinthians, 1 jogo de suspensão, Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, 15 dias de suspensão, Thiago Resetti, Gandula, 20 dias de suspensão, Alessandro Gandula, 20 dias de suspensão, Corinthians foi multado em R$13 mil e o Flamengo foi multado em R$8 mil. Venê, o Alcaraz pode jogar no domingo, Yuri Alberto pode jogar no domingo, o Kaká pode jogar no domingo, sim, eles podem jogar no domingo, para vocês entenderem. Quando a punição é número de jogos, esses jogos têm que ser cumpridos na competição, ou seja, tem que ser no Campeonato Brasileiro, no caso do Alcaraz, do Yuri Alberto, do Kaká. Quando a punição é em dias corridos, aí é dias corridos. Por exemplo, se eles tivessem pego 15 dias, o jogo no domingo, ia entrar nesses 15 dias, eles não iam poder disputar a partida. Então, como foi número de jogos, eles vão cumprir essas suspensões no Campeonato Brasileiro. O Alcaraz já pegou um jogo, se eu não me engano, o Yuri Alberto também já pegou um jogo, o Kaká também já pegou um jogo, e aí o Alcaraz tem mais 3 jogos para cumprir. Então,
Péssima notícia para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pelo menos no domingo o Flamengo terá o Alcaraz, que não fez uma boa partida contra o Fluminense, mas eu não vou ficar aqui criticando o Alcaraz. Ele acabou de chegar ao Flamengo, chegou na reta final da janela de transferência. Seria um erro, eu considero, da minha parte, ficar criticando a partida do Alcaraz. É isso, Nação Rubro-Negra. Agora eu vou trazer para você aquilo que eu prometi lá atrás, falar sobre a demissão, ou pedido de demissão, como queira, né, no Flamengo, que mexeu com os ânimos aí. Eu acho bom, pra falar a verdade, eu não acho ruim, não, sinceramente. Quero a sua opinião, vem comigo, foi o próprio indivíduo que falou, tá? Não sou eu que estou falando, você vai ver aqui matéria do Dia, jornal O Dia, essa é a fonte, uma fonte confiável, inclusive. Tá aqui, gente, ó. Marcos Braz não fará parte do departamento de futebol do Flamengo em 2025. A matéria tá aqui, deixa eu colocar aqui na tela, né? Marcos Braz, aqui você vai ao jornal O Dia, não fará parte do departamento de futebol em 2025. E aqui embaixo a matéria explica o seguinte, ó. Em épocas de eleição, o Flamengo divide suas atenções ao que acontece dentro dos gramados nas disputas pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores. Copa do Brasil já não tá, Libertadores já não tá mais, né? Com a corrida à presidência para 2020, o biênio 2025 a 2027. Luiz Eduardo Batista, o BAP, Dush, Maurício Gomes são os que são apontados como favoritos nessa corrida. Rodrigo Dush ainda está na gestão e foi quem menos falou na entrevista. Enfim, entrevistado, Marcos Braz disse que fez muito, falou um monte de coisas lá, muito pelo Flamengo, que perderá Parará, mas que não pretende ficar na próxima gestão na vice-presidência do Flamengo, no departamento de futebol do Flamengo. O que você acha disso? Se quiser comentar, comenta aqui. Tamo junto, nação. Quando tiver mais notícia, eu trago aqui para você, viu?